turísticos, mas estando lá com tempo, vale e vale muito a pena. Foi uma visita que fizemos às catacumbas. Para quem lê ali o final dos Atos dos Apóstolos e as histórias dos primeiros santos mártires, a gente vai encontrar muitas citações realizadas nas catacumbas. As catacumbas era onde eles se reuniam para fazer as suas orações, mas também, vamos dizer, um imenso cemitério, onde foi sepultado não somente os mártires do cristianismo, mas as pessoas da maneira geral. Então, quando a gente pensou assim lá o que seria aquela visita, não imaginávamos a quantidade de informações que receberíamos. Mas primeiro eu quero então mostrar para vocês a matéria que nós fizemos ali no local, na chegada, e a pessoa que nós conhecemos ali, que foi assim fantástica, nos passando um especialista, vamos dizer, em catacumbas, alguém que ama imensamente aquele lugar e quebrou as regras, vamos assim dizer. Lá não é permitido fotografias e muito menos filmagens, mas é o padre Edivino, de Ponta Grossa, e quando nós comentamos que éramos aqui do Paraná, da Diocese de Apucarana, ele falou que ele era amigo do Dom Celso, se nós conhecíamos o Dom Celso. Aí eu comentei, inclusive, com ele, do Dom Celso, né, que apoia bastante o nosso programa, já participou muitas vezes conosco, então aquilo ali, digamos assim, nos abriu as portas. Ele deixou um recadinho para o Dom Celso, um recadinho para nós também, então vamos aí conhecer o Padre Edivino. Agora saímos lá do centro, dos lugares extremamente conhecidos, aqueles que são verdadeiros cartões postais da cidade, para fazermos uma viagem no tempo. Nós vamos entrar agora, mire ali, Caio, como dizem ali, as catacumbas. Nós vamos visitar as catacumbas, que é uma volta no início do cristianismo. Lembrando que os primeiros cristãos eram perseguidos e o lugar mais seguro onde eles podiam se reunir, celebrar a Santa Missa, que era chamada de fração do pão, era nesses lugares subterrâneos. E ali também eram cemitérios onde eram enterrados os mártires. Então, segundo o que o Padre Célio nos falou, vai ser um mergulho no passado, no início do cristianismo. Isso vai nos trazer também muita emoção e muita espiritualidade. Vamos ver o que vamos conseguir coletar para essa matéria. Encontramos aqui em Roma um grande amigo do Dom Celso, o Padre Edivino. Então agora ele vai deixar uma mensagem, Dom Celso, e depois o senhor vai apreciar o recado desse amigo que ele já me confidenciou de longa data. Dom Celso, estou te esperando aqui em Roma, eu sei que você vem agora em novembro e espero que venham aqui celebrar na nossa catacumba, que é muito importante para o Brasil, porque foi aqui que no dia 16 de novembro de 1965, antes do encerramento do Concílio Vaticano, os bispos do Brasil fizeram um pacto, que está inclusive na nossa página da internet, para viverem uma vida mais simples, uma vida dedicada ao povo. E eu sei que você é gente do povo. Um abração, Dom Celso. E padre, nesse lugar em que nos convida a humildade, sem dúvida, dá para deixar uma mensagem para o ar do programa Semente de Esperança, o pessoal que assiste lá em Arapongas e pensa que Roma é só aquela suntuosidade das grandes basílicas, e agora a gente vem aqui e conhece esse lugar de tanto recolhimento. Deixa uma palavrinha para o pessoal, por favor. Sim, é uma alegria estar falando aos brasileiros, né? A gente com muitas saudades aqui do Brasil. Este lugar é muito importante porque visitando a catacumba de Domitila nós vamos conhecer a vida dos primeiros cristãos, das primeiras comunidades cristãs de Roma, a partir do ano 180 até o século IX. E sobretudo a marca da esperança aqui, a certeza na ressurreição. E eu espero que vocês que acompanham esse programa também acreditem sempre, tenham essa certeza, porque é o próprio Cristo quem nos disse que nós também ressuscitaremos com Ele na glória. Sejam bem-vindos também a uma visita aqui e que Deus abençoe a todos vocês. Amém, obrigada. Pessoal, e depois das apresentações dele aí para nós, o recadinho que ele nos deixou, nós já praticamente começamos o passeio pelas catacumbas e eu coloquei o microfone do lado e falei, enquanto for permitidas filmagens, vamos trazer com exclusividade isso que talvez seja quase que único, porque realmente tem plaquinhas por todos os lados lá que é proibido a filmagem. E vamos ver mais um pouco das explicações que vale a pena.
Então é uma alegria recebê-los. Vocês acabaram de entrar numa das 63 catacumbas de Roma. Na Itália são 120, 63 em Roma. Das 63 catacumbas, 58 são de judeus, 5 são de cristãos. Das 58 cristãs, apenas 5 abertas ao público. Esta é uma delas, a mais profunda. Nós estamos aqui no 2º andar. Essa catacumba tem 4 andares grandes e um pequeno 5º andar. 17 quilômetros de galerias, e o Nelson me disse que vocês estão preparados para caminhar, né? Então, 17 quilômetros. Subiram o Sinai. Já subiram o Sinai, então tá bom. Mas aqui nós vamos fazer apenas um pequeno giro, né? A catacumba tem 17 quilômetros, mas a gente visita uma pequena parte. São mais de 150 mil lugares de sepultura. Nós estamos aqui dentro exatamente de um cemitério subterrâneo. Os cristãos nunca chamaram esse lugar de catacumba, porque a palavra catacumba só é usada no século VII, quando os cristãos faziam peregrinações pelas 7 igrejas, e eles diziam, vamos na Basílica ad Catacumbas. Basílica ad Catacumbas é a Basílica de São Sebastião, vizinha ou próxima à cavidade de areia. A palavra catacumba quer dizer isso, próxima à cavidade de areia. Os cristãos chamaram esse lugar cemitério, porque para eles isto aqui é simplesmente o dormitório. É um lugar na esperança da ressurreição. A palavra cemitério quer dizer isso, dormitório. E é assim que os cristãos viveram e pensaram. Tanto é que nas lápides nós vamos encontrar muitas vezes uma palavrinha, DEP, depositio em latim, depositado. Se vocês depositam uma coisa, é sinal que um dia vão retirar de volta, né? Então esta é uma palavrinha técnica que nós vamos ver nas lápides, e tem outras 2 lápides aqui na Basílica que tem a palavra dorme em paz. Lá no Brasil a gente usa também isso nos cemitérios, aqui dorme em paz, porque para nós a morte é simplesmente uma passagem na esperança da ressurreição. E é assim que vivenciou a comunidade cristã nos primeiros séculos. Uma coisa importante que eu tenho que dizer para vocês já no início, que as catacumbas nunca foram um lugar de esconderijo dos cristãos. O filme Covades e o romance Fabíola nos dão uma ideia errônea, porque nos mostram os cristãos se escondendo nas catacumbas. Não é verdade. Ali na escada onde vocês entraram, tem uma pedra onde está escrito, este é um lugar sagrado, profanador, atenção ao mal que te pode acontecer. Então é um sinal de que o cemitério era um lugar respeitado. E para escavar uma catacumba era preciso licença do Império Romano. Portanto, se conhecia, né? Era impossível esconder-se aqui. Vocês vão ver também nas galerias que a gente não pode viver lá dentro sem a entrada do ar, sem iluminação naquele período, né? Então, essa primeira ideia é importante. Segunda ideia importante, nem todo mundo que foi sepultado numa catacumba é mártir, mas nós temos os mártires comprovados pela igreja em todas as catacumbas. Aqui nessa estavam 2 deles, Nereu e Aquileu. Nós vemos aqui nessa lápide os 2 mártires. O Papa Damaso fez no 4º século uma placa. Essa placa é original do 4º século, os 2 cantos. O meio é uma recomposição, agora já às vezes até as palavras do português falam. O meio é uma recomposição desse poema, onde fala que eles eram 2 valentes soldados da guarda imperial e que foram assassinados por causa da sua conversão ao cristianismo. A catacumba se chama Domitila, em homenagem a Flávia Domitila. Aqui nós temos uma outra lápide, né? Nessa lápide se fala que ela era neta do imperador Vespasiano, esposa do cônsul Flávio Clemente. Os 2 se converteram ao cristianismo e ela foi exilada na ilha de Ponza e ele foi assassinado. Os romanos não brincavam em serviço naquele período, certo? E antes de ir para o exílio, ela doou a terra para a comunidade cristã, que fez aqui a catacumba. No ano 180 iniciou esta catacumba. Até o século VI ela foi cemitério. Do VI ao IX foi simplesmente um lugar de peregrinação. No século IX houve um terremoto em Roma, 897, essa basílica caiu e a catacumba foi abandonada porque os ossos dos mártires também já não estavam mais aqui. No século VII,
os papas, tanto um papa quanto outro depois, retiraram os ossos dos mártires das catacumbas e levaram para as basílicas dentro dos muros da cidade. Uma outra questão que a gente costuma explicar para o pessoal é por que nasceram as catacumbas? Porque desde a fundação de Roma se proibia sepultar os mortos dentro dos muros, eram sepultados fora, né? Os romanos cremavam os corpos, colocavam a cinza nos columbários, os cristãos e judeus sepultavam. Nas vias consulares, na Ápia, na Ostiense, com o tempo, pela falta de espaço, eles começaram a escavar essa terra, que é tufa vulcânica, muito fácil de ser escavada e que com a entrada do ar se solidifica facilmente. Então, por isso que começaram as catacumbas. Acho que vocês já começaram a se aguçar, né? Quanta história guarda as catacumbas. História de fé, história de tristeza também, história de menção aos mortos, mas isso vai render muito mais, por isso eu convido vocês a ficarem conosco. Voltando com o nosso programa, hoje no nosso passeio por Roma, na Itália, e visitando as catacumbas. Um lugar de fato que guarda assim, um imenso cemitério, né, onde foram sepultados cidadãos romanos, cristãos, mártires da igreja, e está tudo lá, gente. Foi aberto a visitação depois de ser restaurado. Lembrando que as covas que estão em aberto, aquela ossada toda foi retirada, foi levada parte delas para o Panteão, parte para o Vaticano, para outras igrejas, mas a gente ainda encontra alguns que estão com a telha fechado, que eu acredito que não tenha sido mexido ali. E é impressionante a visita que a gente faz por aquelas galerias escuras, úmidas, inclusive o nosso anfitrião ali, o Padre Divino, falou que quem tem assim claustrofobia, não se sente bem em lugares totalmente fechados, era desaconselhável a visita. E a gente continua então passeando com ele por lá e trazendo sim na íntegra aquilo que ele nos falou no som ambiente, mas são informações riquíssimas que eu acredito que vale a pena sim ser partilhada com vocês. Outro símbolo cristão muito usado é o bom pastor. Nós vimos a estátua na entrada da escada ali, agora aqui vocês veem várias vezes vários pedaços de sarcófagos. O bom pastor é uma imagem da cultura grega reutilizado pelos cristãos, porque Jesus disse, eu sou o bom pastor, né? Outra imagem muito importante é o peixe. O peixe antes da cruz foi o primeiro símbolo dos cristãos, porque a cruz só foi aceita como um símbolo cristão depois do V século. E pela primeira vez ela aparece na Basílica de Santa Sabina, lá no Monte Aventino, que vocês não vão passar porque não faz parte do roteiro dos turistas, né? Lá pela primeira vez aparece Jesus com os braços abertos, é uma escultura na porta, e ao lado dois ladrões. Antes o peixe, e na saída vocês podem ver nas lápides que estão ali no muro, a palavra grega peixe, ixtis. Os cristãos faziam um acróstico, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, né? Então, por isso o peixe foi o primeiro símbolo. Outro símbolo cristão é a âncora. A âncora é o sinal da segurança, sinal da salvação. Aqui no IV século aparece uma haste horizontal. Antes da cruz ser usada, já aqui é uma alusão, para dizer que a segurança do cristão é a cruz de Cristo, certo? Outros símbolos a gente vai vendo na nossa caminhada agora. 30.000 lóculos de sepultura, eles eram fechados com telhas como esta, certo? Que são do III século, produzidas em série com marca de fábrica. Nada de novo para nós, né? Certo? A gente, visitando Roma, vocês vão ver que os romanos estavam muito avançados na arquitetura, no direito, na literatura e também na parte de engenharia, tudo isso, né? Então aqui a gente vê essas telhas que fechavam os lóculos. Aqui nós temos quem tinha poder aquisitivo, depois fazia uma lápide como esta, né? No início só colocava o nome da pessoa, a palavra em paz. Com o tempo eles começam a fazer toda a história, que viveu tantos dias, tantos meses, né? Tantos anos. E aqui a palavrinha depositado, né? Sempre é muito importante isso. Aqui nós vemos dois outros símbolos cristãos, uma pomba,
que é o símbolo da alma em paz, a folha de éder, parece um coração, mas é uma folha de uma trepadeira que fica verde o ano todo. Tem ali ao lado de fora no São José